Senhor venha usar a vida dele, os vários lados, para que ele venha ser canal de bênção para as nossas vidas. Hoje é domingo, Senhor, de gratidão, e eu sei que o nosso coração se alegra, ver o teu filho na tua presença, sendo usado nessa casa, e em nome do Senhor Jesus, que venha sobre ele uma unção dos céus, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplaude bem forte a Jesus. Pode ser, igreja? Amém! Bom, nessa noite eu queria pedir para os irmãos primeiro fechar os olhos. Quero fazer um momento de oração. E você vem agora pedir tudo que você está pensando lá fora, que você não pense nesse momento. O momento agora é um momento sério, o momento da palavra. Eu quero pedir que vocês fechem seus olhos e orem comigo. Senhor Jesus, nesse momento agora, eu entro para a tua igreja, no momento de pregação. Eu quero colocar a vida de todos que estão aqui na sua mão, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e entregar a palavra do Senhor na mão deles. Em nome de Jesus. Amém? Bom, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Bem? Quem achou isso, amém? Amém. Eu vou ler aqui o que eu fiz, né? Tanto bem que eu faço, agora eu vou ler o que eu fiz, né? O versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. E eu quero também ler o versículo de Hebreus 11:6, que está depois, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que busca, e que o galardoador dos seus que buscam. Irmãos, nessa noite, pode se acertar, não sei. Esse versículo, ele fala muito sobre fé, e ele é um dos versículos mais utilizados para falar sobre fé. Mas eu peguei ele mesmo para poder explicar para vocês o conceito de fé. O versículo que eu quero chamar a atenção mesmo é sobre o versículo 6, que fala assim, que diz que se você não tiver fé, o que acontece? E se nós tivermos fé, como o versículo diz, quem se aproxima de Deus tem fé. Então, quem se aproxima de Deus tem fé. E eu peguei algumas pessoas na Bíblia que vocês devem conhecer, para poder explicar sobre fé e trazer para vocês a questão sobre a fé e como essas pessoas têm fé na vida delas. A primeira pessoa que eu coloquei aqui foi Noé. Noé, para quem não sabe, ele foi escolhido por Deus para construir uma arca, porque na terra ia vir um dilúvio. Esse dilúvio ele iria destruir toda a terra, porque Deus não estava satisfeito com o que tinha feito e resolveu mandar o dilúvio. Só que nesse versículo, o que mais me chama a atenção é que Noé, ele não tinha nada. Noé não tinha nada, e as pessoas naquela época estavam todas corrompidas. Então, muitas coisas não estavam agradando o coração de Deus. E quando Noé recebeu a incumbência de Deus de construir a arca, Noé poderia ter falado: não, rapaz, vou construir uma arca, para quê? Não sei se vai vir chuva, não está no tempo de chuva. Não é assim, quando a gente está em casa, a gente fala assim: nossa, acho que hoje não vai chover. Só que depois começa a chover. A gente até pergunta às vezes para ver a previsão do tempo, a gente vê nos jornais, mas a gente fala assim: não vai chover, o tempo não está de chuva. Se você não leva guarda-chuva, você se molha. Então, pensa só comigo. O cara estava lá, Deus falou para ele que ia vir um dilúvio e ele deveria construir uma arca, e só ele e a família dele e 2 casais de animais, seriam 2 casais de cada espécie, entrariam na arca. Imagina o tamanho dessa arca, o tanto de animal que ia entrar lá dentro, o tanto de bicho que ia entrar, porque se a gente pensa assim, vai entrar o leão, vai entrar a ovelha, vai entrar
a entrar o leão, a ovelha, o bezerro, sei lá. Mas entrou todos os animais que rastejam, os animais que voam. Então, pensa no tamanho disso. Deus passou para Noé todos os tamanhos da arca. Não era naquele momento poderia ter pensado assim, não, mas isso pode plenamente, porque eu não vejo isso. Eu não tenho condições, eu não tenho amparo para construir isso. E as pessoas não acreditavam em Noé. Mas mesmo assim, ele acreditou. Porque Noé, ele teve fé em acreditar em Deus, que aconteceu de tudo, que ele deveria salvar, ele deveria salvar os animais e a sua família. E Noé, para mim, é um dos maiores exemplos de fé que tem na Bíblia. E tem muito no meu coração sobre a questão sobre Noé, todas as perguntas, como era o tamanho da arca. Mas Noé teve fé. É a mesma coisa quando você pega e fala assim: eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo o olfato disso. Mas a fé, ela não é ver, não é ouvir, não é sentir. A fé tem que estar no seu coração. Se você acreditar, você tem fé. E o segundo homem da Bíblia que eu sinto que teve muita fé é Abraão. Abraão, ele confiou muito em Deus quando Deus disse para ele que ele deveria entregar seu filho e sacrificar. Porque naquela época, Abraão já era de idade e ele teve um filho que ele esperava, ele pedia para Deus: Deus, eu quero ter um filho, Deus, eu quero ter um filho. Ele já era de idade. E quando ele recebeu o filho da promessa, ele sentiu orgulho de ter aquele filho. Mas aí Deus, em um determinado momento, disse para ele: entregue o seu filho no meu altar. E aí, você pensa assim, naquela época eles faziam sacrifícios de animais. Então, quando Abraão recebeu de Deus de fazer o sacrifício do próprio filho, que ele pediu para Deus, ele teve que confiar muito, porque é a mesma coisa de você ter o seu bem mais precioso, e simplesmente largar ele, jogar ele para o lado, ou dar para outra pessoa que você não gosta. Às vezes você trabalhou tanto para ter aquilo, você lutou tanto para ter aquilo, e Deus vai lá e fala assim: não, eu quero isso que você recebeu. Você pode não confiar em Deus, mas Abraão confiou. Então nessa noite eu quero pedir para você confiar em Deus, porque sem fé você não pode confiar, sem confiar você não pode ter fé. É uma coisa que parece ser um paradoxo, mas se você tiver fé, você confia, e se você confiar, você tem fé. Então Abraão teve confiança em Deus, e quando ele chegou lá para entregar o seu filho, Deus viu que ele era obediente, que ele obedeceu às suas palavras. E outra pessoa também na Bíblia que eu vi que tem muito essa questão de fé é Ana. Ana, ela queria ter um filho também. No caso, ela teve Samuel depois. Mas ela queria ter um filho e ela pediu para Deus, quando ela foi até Sidó, subiu lá e pediu para Deus que queriam ter um filho. No primeiro momento, até mesmo o sacerdote chegou até ela e falou assim: você está devagado, você está bêbada? O que você está pedindo para Deus aí? O que você está pedindo aí? Ela falou: não, eu estou cheia do Espírito e atribulada do Espírito de Deus. Nessa noite, irmãos, para você ter fé, você tem que ter o Espírito de Deus em vocês. Se você não confiar, se você não acreditar, não tem como ter fé. Mas a Ana, quando a vida dela tinha Penina. Penina tinha vários filhos, e dava filhos e filhos. Só que Ana queria ter o próprio filho dela, e ela era estéril. Deus gostava muito de Ana, mas não deu um filho para ela. Quando ela subiu até Siló, pediu para Deus que queria ter um filho, depois que ela desceu, ela teve Samuel. E Samuel, para quem não sabe, Samuel, ele valia mais do que os 10 filhos que Penina tinha. Então, se você tiver fé, você acreditar, se você confiar, e se você vencer, você tem fé. Do contrário também. E uma coisa que os irmãos às vezes não vão entender.
Como eu disse, a fé, você não sente, você não ouve, você não vê. Mas a fé, ela existe. Acaba entrando um pouco no conceito de metafísica. Para quem não sabe, metafísica explica a física que não dá para explicar. Por exemplo, quando a ciência tenta explicar sobre Deus, eles não conseguem, então eles apelam para a metafísica. E a metafísica não tem como você se explicar pela ciência e nem pela física. Então, é a metafísica explicando a própria metafísica. Então, quando você fala de fé, você tem que entender que ela não tem peso, ela não tem tamanho, ela não tem densidade, ela não tem volume, ela não tem cor, ela não tem preço, ela não tem textura, ela não tem nada. Ela só é o que você confia. E se esse dia, nessa noite, você confiar em Deus, acreditar em Deus, vencer, você tem fé. Aleluia! E outro exemplo de fé que eu vejo na Bíblia também sobre o cego Bartimeu, esse é um dos exemplos que mais fala sobre fé. Porque vamos pensar assim, o cego Bartimeu, ele não enxergava nada. Pra você ter ideia, ele não tinha nem nome. Para você ter ideia, Bartimeu significa filho de Timeu, Bar significa filho de Timeu, ou seja, ele não tinha nome. E o cego, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar por ele: Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim. E eu vejo que naquele momento alguém poderia chegar e falar assim: ó, Jesus está ali, ó, vai lá. Se ele não tivesse fé, ele não teria chamado Jesus. Porque, uma dinâmica aqui, feche seus olhos agora, irmão. Feche seus olhos. Se eu falar que nesse momento agora, está entrando aqui na igreja, Jesus, se você não é crente, você não vai acreditar, porque você não está vendo ele, você não está sentindo ele. O cego não viu Jesus, ele não escutou Jesus chegando, mas naquele momento ele confiou que Jesus estava ali. Ele falou: não, eu preciso de cura. Ele chamou Jesus. Então, eu chamo que a fé do cego é a fé que vive. Porque para você ter fé, você precisa viver. Não adianta você acreditar, confiar e vencer se você não viver. Quando você acredita, você sabe que ele está ali. Quando você confia nos passos dele. É a mesma coisa se nesse momento agora eu fechar meus olhos e tentar andar aqui para frente. E aí meu pai chegar e falar assim: anda para frente. Eu sei que tem uma caixa aqui, você vem aqui, ó. Estou pensando. Então, o que eu vejo aqui no exemplo? Ele confiou em Jesus, ele confiou no que falaram para ele. Ele teve fé. E às vezes a pessoa chega assim e fala assim: eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu não sei o quê, eu não sou ateu, eu não sei o que, acredito que Jesus existe. Você pode até acreditar que Jesus existe, você pode até confiar nele, você pode até vencer isso. Mas se você não viver, você não tem fé. Um exemplo também dos 10 leprosos, que quando eles foram curados por Jesus, todos eles foram embora, mas um só voltou. Esse um que voltou, ele teve fé em Jesus. Porque, pensa só, é uma pessoa que está curando outras pessoas. Você ouviu o que ele está contando. Naquela época não tinha como gravar, não tinha como tirar foto dos milagres, não tinha como você fazer isso. Você só tinha os documentos escritos e as pessoas que falavam, entre as outras, que Jesus estava curando. E esses 10 leprosos foram até Jesus e foram curados. Só que os 9 que ficaram, eles só acreditaram, confiaram e venceram. Eles não viveram. Eles não viveram. Porque eles não voltaram para agradecer a Jesus. Então, você pode acreditar. Vamos supor assim, você tem um problema na sua vida, um problema financeiro. Você acredita que você pode vencer. Você confia. E você vence. Acabou. É aquele exemplo assim, a pessoa: eu estou com um problema, eu estou doente, não sei o quê, não vou na igreja. Aí a pessoa fala assim: não, mas aí eu vou na igreja. Aí eu vou na igreja e vou ser curado. Aí você vai, você acredita que Jesus vai curar você, você confia que Jesus vai curar você, você é curado, você vence
mas você não vive. O que adianta você ter o milagre, mas não viver depois disso? Tem pessoas que, quando tudo vai bem, não adoram a Deus, fica no mundo, entra em drogas, começa a beber, não é mesmo? Mas quando a pessoa está mal, ela vai lá, ela vai acreditar, ela vai confiar, ela vai vencer e depois ela tem que viver. Quem não vive não tem fé. E como eu falei, se aproximando de Deus. Para você se aproximar de Deus, não adianta acreditar, confiar em vencer, você tem que viver, irmãos. Olha, deixa eu mostrar ao seu lado. Fala assim, irmão, se você não acreditar, se você não confiar, se você não vencer, você não vive. Então, o exemplo de fé que eu quero trazer para vocês hoje é que para se aproximar mais de Deus, se chegar mais perto de Deus, você tem que ter fé. E dentro da fé você tem que ter esses 4 pilares. Que adianta você ter uma casa construída e você ter 1, 2, 3 e não ter o 4º pilar? A casa vai cair. Então, se você tiver todos esses pilares, você tem fé e você consegue se aproximar de Deus. Porque a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não confia em Deus e que não vence, ela não se aproxima de Deus. É um chegado a Deus. Você sabia que é isso? Quando a pessoa está assim, ela fala assim, eu conheço Deus, não sei o quê, eu consigo chegar, eu vou na igreja, eu moro, é aquele crente de fachada, sabe? Que a pessoa vai na igreja, a pessoa adora, faz não sei o quê, faz tudo aquilo, mas ela não é íntima de Deus. Você pode até pegar essa Bíblia aqui e ler ela do começo ao fim. Você sabia que o capeta, ele leu essa Bíblia do começo ao fim? Por que adianta você saber ela do começo ao fim se você não viver ela? Se você não tiver fé, você não vive. Se você não ler a Bíblia, você não vive. A Bíblia é um dos maiores exemplos de um dos manuais para você viver sua vida. Você pode ler ela como se fosse um estudo. Tem muitos estudiosos, muitos cientistas que pegam a Bíblia, lê a Bíblia inteira, só que não pega nada do lado espiritual. Só leu porque quer ler. É claro, a Bíblia você pode aprender muitas coisas. Desde Gênesis até o Apocalipse você consegue aprender muitas coisas. Mas o que adianta você ler isso aqui se isso aqui só for um livro de história? Se você não viver por aqui. Muitas pessoas foram curadas nessa Bíblia aqui, que está escrito aqui, e as pessoas não vivem. Então, o que eu falo para vocês nessa noite, você tem que acreditar, confiar e vencer. Isso aqui é só uma ferramenta para você se aproximar de Deus. Não estou falando que você não tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, é muito importante. Mas você entender que isso daqui são exemplos de fé. E tem exemplos aqui nessa Bíblia que são muito mais importantes do que outros livros. Você pode pegar e ler um Harry Potter, o Senhor dos Anéis, você pode ler o que você quiser. Mas se você não ler a Bíblia e não entender o que ela é, você não sabe o que é exemplo de fé. Esses dias eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube, eu só faço isso praticamente. E eu vi um cara do Mr. Channel, ele leu a Bíblia, começou ao fim. E ele apareceu lá, assim. Acho que era William alguma coisa, do historiador, não sei o quê. Ele leu a Bíblia em latim primeiro e depois ele leu a Bíblia traduzida. Porque às vezes algumas traduções não vêm perfeitamente aqui. Então a gente tem aqui, no caso daqui é a Almeida Luz Revisada, a gente tem a King James, a gente tem várias versões dele, esse daí eu não lembro E então, tipo, você pode ter, o que eu vi naquele cara, ele estava lá, parece assim, leu a Bíblia do começo ao fim, leu a Bíblia em latim, leu a Bíblia não sei o quê, leu o Torá, leu um monte de outras coisas,
E aí o cara pode até explicar, na época do vídeo sobre a arca, né? Onde que a arca da aliança estava, né? Porque muitas pessoas se perguntam onde que a arca da aliança estava. E nesse vídeo ele falou assim, não, porque eu li a Bíblia do começo ao fim, e em alguns versículos fala sobre a arca, mas eu acho que a Bíblia está errada, porque não está no lugar certo. O cara leu a Bíblia para quê? O cara leu a Bíblia normal, leu a Bíblia em latim. Então o cara leu a Bíblia para quê? Só leu a Bíblia para fazer um estudo e ainda não achou o estudo que ele queria. Se você pegar esse livro aqui, ler tudo que está aqui e não pensar como se fosse um filme, você não vai ler. Porque quando eu leio a Bíblia, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia agora, a partir de Gênesis. Então quando você está lendo aqui os versículos, você lê lá, no princípio de Deus, os céus e a terra. Beleza. Aí você só está lendo ali, mas aí você se distrai com outras coisas. Você se distrai com o celular, você se distrai com computador, você se distrai com conversa, você se distrai com música. Então, tipo, é inútil você ler e não acreditar. Quando eu leio a Bíblia, eu penso como se fosse, eu começo a imaginar na cabeça. Não sei se vocês leem livros, assistem filmes. No filme a gente já tem a imagem, mas em livro você não tem imagem para você ler, para você interpretar na sua cabeça. Não adianta você nem interpretar. Então, quando eu leio a Bíblia, eu imagino na minha cabeça a história acontecendo. Então eu imagino lá, Deus criando Adão, Deus criando Eva, do meu jeito mesmo. Porque a gente não sabe se foi assim, se não foi. Então, você lê a Bíblia, você não interpreta a Bíblia. Só que se você lê como se fosse um livro de passagem, porque eu quero aprender, igual o William fez, aquele historiador. E ele não achou o negócio que estava lendo. E ele leu, mas ele não acreditou. Não tem como. Você tem que colocar isso aqui em prática. Vamos supor assim, você compra, vamos supor assim, uma mesa. Você compra uma mesa no Mercado Livre, por exemplo. Uma mesa no Mercado Livre. Aí chega na sua casa. Aí você fala assim, nossa, a mesa é muito top. Olha esse pé da mesa, olha que bonito, olha, preto, ó, bonito. Eu tenho que montar. Aí aparece lá assim, nossa, mas esse aqui está meio torto, né? Por que você vai sair isso aqui? Aí beleza. Aí você pensa assim, tá bom, vou tentar montar. Aí você começa a montar. Aí, você está no meio, está quase tudo pronto. Desmorona tudo. Aí você pensa assim, nossa, mas o que aconteceu? Aí você vai numa caixa, vai procurar. Vai procurando. Mas está faltando alguma peça, está faltando alguma coisa. Aí você encontra o papel no fundo. O que é aquele papel? O manual. Você construiu a mesa sem ver o manual. Então você esqueceu uma peça, colocou a peça no lugar errado e não leu o manual. Então, você pode até mesmo pegar e ler o manual, mas não colocar em prática. Por exemplo, você vai instalar esse ventilador aqui, por exemplo. Vou pegar mais de perto. Você vai instalar o ventilador aqui. Aí você vê, vou ler o manual antes dele, porque vou instalar, né, tudo mais. Aí você vê assim, você lê lá o manual, começa a ler o manual, fala assim, da hora o manual, explicando certinho, tem que deixar 45 graus ao norte, virado para o sul. Só que aí você fala assim, não, beleza, eu vou tentar então. Aí você tenta montar. Aí você não consegue. Aí você fala assim, não, acho que é melhor chamar uma pessoa para construir. Seria o manual para quê? Seria, irmão, você pegou o manual e falou assim, que da hora, 45 graus ao norte, vai para o sul. A noroeste. Aí você, beleza, vamos tentar montar, que aí vai ter a melhor eficiência, isso aqui. Mas aí você tem que chamar uma pessoa que é mais experiente que você para montar o manual. Para montar o negócio sendo que você deu o manual. Muitas pessoas, irmãos, usam isso daqui como uma passagem. Que usam isso aqui como um livro de histórias. Que usam isso aqui como um livro de exemplos. Mas se você não colocar esses exemplos em prática, não vai funcionar. Eu quero fazer uma dinâmica aqui, vem cá, cheguei. Sei que você não me chama, então vou chamar você. Vocês estão vendo, eu vou chamar a próxima vez. Vamos por assim. Pega aqui. Abre a conversa com ele.
116. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Beleza? Aí agora, eu quero que você me explique o que o versículo está falando. Pastor, não é verdade? Cadê de novo? Tá vendo? Sim, tá embaixo da mão, né? Está dizendo assim: eu amo o Senhor, quer dizer, de coração, ele sabe quem ele é, o Senhor. Por quê? Por duas coisas. Ele ouviu a sua voz, Deus em todo tempo reconhece a nossa voz, e ele ouviu a minha súplica, ou seja, aquilo que eu orei, que ninguém viu, ele sabe quem é. Olha o exemplo, o cara é o pastor da igreja, eu entreguei a vida na mão dele, eu sou filho dele, eu falei assim, leia aí, acha um versículo, aí você leu, aí eu perguntei no primeiro momento, depois que você leu a primeira vez, o que está falando? Aí você falou, vai, porque muitas das vezes ele leu o versículo aqui, né? Acabou de ler o versículo e tudo mais. E aí ele pegou e ele leu o versículo e ele falou assim, eu falei para ele, qual que está falando o versículo? Aí ele falou assim, não sei. Normalmente ele não sabe o que ele leu. Porque às vezes você quiser fazer um trabalho de escola, por exemplo, você tem que ler um texto para depois você escrever o que está falando sobre o texto, qual é o tema. A gente estava vendo esses dias aí umas coisas sobre o Barroco, para quem sabe o Barroco, aí tem uns textos mais difíceis, que tem o padre Antônio Vieira, esses caras assim, que tem uns textos muito difíceis, que invertem as palavras, passam muita metáfora, e se você ler no primeiro momento, você não vai entender nada que está falando ali. E aí você tem que depois explicar o que está falando, então você tem que pegar palavras-chave no texto para poder explicar. Os sermões deles não ficam isso aqui. Imagina você tentar ler isso aqui e tentar escrever. Então, você tem que pegar, você tem que ler, você tem que interpretar. Então, no seu momento, como o apóstolo manda o devocional de manhã, bem bonito aquele devocional, né? Quando o apóstolo manda o devocional de manhã para vocês leem lá, às vezes tem gente que postou um texto aí, acabou de postar uma mensaginha aí, não vou ler não. Só que pega lá para você ver, presta atenção nas músicas que tem. Aí depois você presta atenção na música, você vê a imagem de fundo. Depois você vê a imagem de fundo, você vê que dia que você está, às vezes você esqueceu. Ela, nossa, já é quarta-feira já. Aí você pega lá e fala assim, o texto que ele colocou tal, não sei o quê. Só que aí, você tem que, depois que você faz isso, você vai no manual para você ver o cartaz. Por exemplo aqui, ó, você está vendo aqui, você vê uma imagem. Você vê uma imagem ali dos pobres ali, tá vendo? Filhos de pobre. Aí você pega e você olha assim, a imagem. Aí depois você vê, olha, os efeitinhos que o filho do pastor fez, muito lindo. Aí você vê ele se aproximando pela fé. Olha, o cara vai falar bem, hein? Aí você vê ele, Hebreus 11, tem um Hebreus 11, 6. Ó, na hora, o que você vai falar? Aí você já vai, você já abre. Aí você já começa a ler. Aí você já começa a entender. Daqui a pouco você vai ver, você já entendeu o que o pregador ia falar antes do pregador falar. E aí depois que você lê isso daqui, você aplica. Porque não adianta você ter tudo isso daqui que eu falei para vocês, esses 3 tópicos, e você não viver. Quando você vê alguma coisa, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você acha muito legal, como por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa, ela era um menininho de 12 anos, e uma criança estava presa no buraco. Essa criança estava presa lá dentro, e aí o menino chegou e falou assim, não, eu entro no buraco, porque ninguém passava, ninguém, você viu por exemplo meu pai, não passaria, com certeza não passaria. Aí não tinha ninguém mais magrinho, né, uma coisa assim. Aí uma criança de 12 anos falou assim, não, eu entro no buraco, e aí eu tiro o menino de lá. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa mano, o menino é bom, o menino entrou, é um exemplo. No momento que tudo não dá certo. O menininho, ele acreditou que ele conseguia pegar o menino que estava lá dentro. O menino que estava lá dentro estava brincando e ele caiu no buraco, com a boca de novo, redondinho assim. E aí o menino,
Ele falou assim, não, eu entro. E ele não teve que entrar de pé, ele entrou de ponta cabeça. Então amarraram ele numa corda, viraram ele ao contrário, desceram ele, ele caminhou assim, para pegar o menino que estava lá dentro. Então ele acreditou, ele confiou e ele venceu. E eu falei assim, não, cara, ele pegou um exemplo de fé. Porque não falou para mim, não, você acha que esse menino vai conseguir entrar lá pegar aquele rapaz? O menino de 12 anos vai para lá dentro e não vai aguentar mais. Porque tem gente que fala assim, a criança é fraca, a criança não vai conseguir carregar alguma coisa. Mas se você tiver fé, se você acreditar, se você confiar, você vence. E aqui eu coloquei um versículo, está lá em Eclesiastes 9:4, não precisa vir, que fala assim, enquanto a vida há esperança. Sabe o que esse versículo fala? Se você ler de primeira vez, você não vai entender. Porque você está com aquela mente de fazer, vou ler rapidinho. O filho do pastor falou? Falou. Eu vou explicar para vocês o que fala. Enquanto a vida há esperança. O versículo diz assim, enquanto a vida há esperança. O que eu falei? Que o cego viveu. Se você aproveitar seu tempo de vida e tiver fé nesse tempo de vida, você vai ter esperança. Então, nessa noite, irmãos, vamos ter já? Vai falar mais. Então, nessa noite, irmãos, eu queria pedir para vocês que tenham fé na vida de vocês. Acreditem, confiem, vençam o maligno. Outro exemplo que venceu também na Bíblia é o exemplo de Davi. Davi, ele já tinha vencido, é que ele já tinha como acreditar que ia vencer de novo. Ele já tinha vencido o leão, já tinha vencido o urso, já estava pronto, apto para vencer novamente. E enquanto ele estava em vida, ele pegou e aplicou esses quatro tópicos que eu coloquei. Então ele acreditou, ele confiou, ele venceu e ele viveu. Quando ele atirou a pedra na cabeça de Golias, ainda havia esperança. Ainda tinha esperança, porque ele tinha vida. Agora pensa ao contrário. Golias está lá. Chegou e falou assim, não, eu vou destruir o povo de Israel aí, vou acabar com o povo de Israel, não sei o que, vou atacar ele. Picanha. E aí, beleza. Ele falou, não, vou atacar aí o povo de Israel, não sei o que. Aí Davi chegou e falou assim, ele morreu. Ele vai ser quatro, tem umas pedras. Aí ele pegou e falou assim, não, porque eu venci. Aí ele pegou as pedrinhas lá, na primeira, já matou. Então, se você tiver fé, acreditar, todo mundo sabe que a fé ela pode mover montanhas, né? Se você tiver fé, você pode mover montanhas. Esse versículo aqui, para você entender melhor ainda, para você entender tudo que eu falei aqui, nesse versículo de Eclesiastes 9:4, enquanto a vida há esperança, você pode trocar a vida por fé. Olha como é que dá certo. Enquanto a fé há esperança. Quero pedir que nós colocarmos a fé nesse momento. E você traga agora tudo na sua vida que demonstra que você não teve fé. Aqueles momentos que você agiu errado, você não agiu com fé, você não agiu com confiança, não acreditou, não confiou. Aí você fecha seus olhos agora, vamos fazer seu coração. E você traga tudo isso agora na sua cabeça. Você pensa o que você poderia ter feito nesse momento aqui. Você pode pensar na sua história e colocar cada tópico. Aqui eu poderia ter acreditado, aqui eu poderia ter confiado, aqui eu poderia ter vencido, e aqui eu poderia ter vivido. Nesse momento agora, eu quero que vocês tragam tudo. Senhor Jesus, nesse momento agora, coloca a vida de todos os seus irmãos aqui, que ouviram essa palavra e entenderam, interpretaram, não só leram, não só ouviram, que devem ter fé. Para ter fé, basta acreditar, confiar, vencer e viver. Senhor Jesus, coloque agora nas suas mãos
todas aquelas pessoas que as pessoas têm, todos aqueles momentos que elas deveriam ter agido com fé, e que isso sirva de exemplo para que elas futuramente acreditem, confiem, vençam e vivam. Senhor Jesus, eu quero colocar nas suas mãos todas aquelas pessoas que têm fé, que acreditam, que seguem o seu exemplo, que leem a sua Bíblia, aquelas pessoas que não estão aqui, Senhor, porque são pessoas importantes também. Quero colocar nas suas mãos, Senhor. Nesse momento agora, quero pedir para o Senhor, venha abençoar cada um, Senhor. Venha colocar exemplos de fé, venha colocar interpretações boas da Bíblia, venha colocar mais da palavra do Senhor sobre as mãos deles. Em nome de Jesus. Amém.
sair do seu lugar e vir na frente do altar. Porque enquanto Miguel estava ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus dizia: existem pessoas que estão precisando de uma injeção de fé. Porque você está cansado de ver tantas coisas e você não conseguir. Você está cansado de ver tantas coisas e sonhos e projetos, e parece que quanto mais você tenta, mais você não consegue pensar em. Talvez você entrou aqui assim, precisando de ouvir que você precisa ter fé, mas só Deus sabe como você está por. Tem pessoas que entraram aqui e o Espírito Santo de Deus me revela. E você está dizendo assim: quero receber, mas não consigo. Tenho sonhos, mas não consigo. Tenho projetos, mas não consigo. Deus, nesta noite, me autoriza a dizer: Ele vai encher uma injeção dos céus de fé na tua vida novamente. E você vai dar um salto em nome do Senhor. E o Deus que você serve vai te fazer, queridos, romper, viver aquilo que aos teus olhos parece impossível. Eu creio que é para todos. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Pode vir. Você sabe que você precisa dessa fé. Se você quiser tocar no altar, o altar é santo. Existe uma força que vem dos céus. Vem, vem. Pode vir.
resposta de Deus para a tua vida hoje. Porque já faz tempo que você está andando, dizendo: Deus, até quando essa situação vai acontecer? E vieram palavras que machucaram. E não somente a palavra, mas veio uma mensagem no teu celular que pode destruir você. É verdade? Mas hoje Deus está dizendo que aquele que enviou a mensagem vai ter que vir na porta da tua casa e dizer: eu peço perdão, e libera o perdão, porque o Deus que te conhece sabe quem você é por dentro e por fora. E essa insegurança e incerteza Deus está mandando te dizer hoje que acrescenta fé. E a medida de fé vai fazer todas as coisas mudarem. E no abraço que ela der em você, vai começar a curar feridas agora. Pode abraçar ela. Abraça ela e libera o poder dessa palavra. Abraça ela e libera o poder dessa palavra. Sem fé não dá. Sem fé nada vai dar. Só que a Bíblia diz assim: ó, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir vai dar sono, vai dar dor, vai dar vontade de ir embora, vai dar vontade de sair, vai dar vontade de entrar em outro lugar e não ser na casa de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me autoriza a te dizer: presta aqui na porta do altar, que a medida de fé que chega hoje sobre a casa, a medida de fé que chega hoje em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora para diabo chegue a todas as suas forças, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, acrescenta uma medida de fé, de fé, de fé, de fé, que tentaram contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua história, Deus está mandando te dizer: vou restituir, e a restituição vai marcar a tua história. Até mesmo quando você não entender, Deus manda te dizer: eu estou com você, porque se eu guardei até o dia de hoje, é porque a promessa ainda está de pé. E aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração humano, é o que Deus vai fazer na tua história a partir de hoje. Dá um abraço nela, irmão Glaucio, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte aos céus. Deus sabe quem você é. Levante bem alto as mãos. Quem recebe essa palavra?
Quem recebe essa palavra? Diga comigo assim: eu creio que essa semana a fé vai fazer eu chegar em lugares que eu nunca chegaria. Diga: a fé vai fazer eu entrar num novo ciclo de bênção, de vitória e de milagre para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte aos céus. Amém. Eu creio que muitas pessoas que entraram hoje aqui desmotivadas, faltando fé, quando chegar essa semana agora, você vai entrar com o pé direito. No teu trabalho você vai receber a bênção do Senhor. Pastor Gil, sobe aqui. Irmã Mara está fazendo aniversário. Sobe aqui. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana ou vai fazer? Hoje eu fez? Não? Você pode estender sua mão para cá. Vou pedir para o pastor Gil vir aqui. Ele vai orar por ela. E eu creio que Deus vai acrescentar a medida de fé que faltava nas nossas vidas. Quem quer ver o Miguel perdendo mais 2 anos? Toma, que a responsabilidade é sua. Se com 16 para 17 anos está assim, 17 anos para falar meia hora, eu não consegui, eu contei que não passava. Se deixasse até meia-noite. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aí eu peguei as coisas aqui assim. Depois, estende suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a nossa irmã. Vemos que ela já é vencedora, abençoada. Pai, nós te louvamos pela vida da tua filha, Pai, que nessa data completa mais de 1 ano de vida. Nós sabemos que a luta é tão grande, mas a tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E nós declaramos que ela é vencedora. Que o Senhor continue abençoando, dando paz, dando saúde, e que ela possa comemorar por muitos e muitos anos de vida ainda. Que o Senhor abençoe. Feliz aniversário. Amém? Erga as tuas mãos ao céu, amados. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Miguel, do Neto, que trouxe a palavra essa noite. Que o Senhor continue usando cada dia mais a tua vida. Sabemos que há muitos jovens perdidos nas drogas, na prostituição, mas o Senhor, Ele tem guardado aquele que Ele quer junto. E que o Senhor possa abençoar os jovens dessa igreja e possam ter esse firme fundamento de fé para levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Amém? Erga as tuas mãos aos céus. O grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e aqueles que recebem, diga amém. Amém. Deus é por nós.